Olá! A cada dia cresce mais a preocupação das autoridades com os maus tratos aos idosos ou com a qualidade de vida desses idosos. Porque na medida em que cresce essa preocupação, cresce também esses maus tratos, como a gente falou no início. E só no ano passado, de janeiro a setembro, foram mais de 1.500 casos registrados aqui no Maranhão. São números alarmantes e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai conversar com a gente sobre tudo isso é a Samantha Cittart, que é psicóloga. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda a São Luís, né? Você tá vindo agora depois de tanto tempo, né? Obrigada. Essa preocupação com esse olhar para o idoso, com essa qualidade de vida, ela chega a dar os resultados esperados, Samantha? Sem dúvida. Eu acho que está tudo mudando, né? Tanto é que tem até a placa de sinalização dos idosos, que antigamente de junho, que foi mudado, era um idoso, era um idoso curvado, assim, aquelas placas que ficam, né, sinalização de carro, que estão no shopping e tal. E hoje é um idoso ativo, escrito 60 a mais. Então já está tendo um olhar. É verdade, assim, né? Aquele negócio de. Eu me lembro a neta do meu marido, ela se preocupava muito com isso. Ela, vô, por que fica esse velhinho tão curvado aí? Tu não é assim, não. Essa visão de idoso, essa própria visão do idoso a partir de 60 anos, né? É a partir de 60, né, que é considerado idoso? Isso, em países em desenvolvimento como o Brasil, a partir de 60 anos. A partir de 60. A partir de 60 a gente pode dizer que é uma pessoa da terceira idade, mas não é necessariamente um idoso assim, idoso naquele sentido de que não serve mais para nada. Uhum. Sem dúvida, né? É uma nova realidade, né? Com o aumento populacional, a gente tem, no mundo, até 2050, a população vai duplicar. No Brasil, ela triplica o número de idosos. Né? Triplica, né? Então, assim, o olhar tá se mudando, né, para a população que está envelhecendo. Então, com o aumento da expectativa de vida, né, o Brasil vai se preparar, né? O mundo vai tá já se preparando para esse novo idoso. Né? Mas na medida em que a gente se prepara para receber esse novo idoso, um idoso ativo, um idoso que participa de tudo, aumentam também, como eu falei no começo, essa questão dos maus tratos. E a gente está falando isso dentro da família. A família, de alguma forma, ela não está se preparando para conviver com esse novo idoso? Bom, a questão da família é cultural, né? Então, assim, muitas famílias, elas boicotam o tratamento do idoso, né? Muitas famílias abandonam o idoso, e não é um abandono físico, né? É um abandono emocional. Né? Então, até mesmo assim, às vezes eles deixam numa instituição, né? Então, o abandono psicológico. Esse é o mais grave, né? Os maus tratos não é o físico somente, é o maus tratos psicológico. Não é mal físico somente, né? Porque tem também o maus tratos físico, né? Sim. Mas o que é mais frequente? É o físico ou o psicológico? O psicológico. É mais frequente? O psicológico. Eu, por exemplo, eu tenho experiência em trabalhos em geriatria. Hoje eu não trabalho mais com geriatria. Então, por exemplo, já é difícil um idoso ser institucionalizado, estar numa geriatria. Aí vai um filho e fala assim: mamãe, olha só, vendi a geladeira, tá? Aí vai outro filho e fala: olha, aquela tua filha lá tá acabando com todos os móveis da casa, tá vendendo tudo. Então, imagina o quanto isso é significativo para um idoso que não tem mais a sua casa, né? O idoso, às vezes, está cognitivamente ativo na geriatria, às vezes tem um problema de saúde que tem que ir e tem que passar por tudo isso, né? Então são os conflitos familiares. Às vezes não esperam nem o idoso morrer para separar a herança, né? Já querem fazer isso com o idoso vivo. Ele vai perder, como se ele fosse perdendo aos poucos essa referência. Por exemplo, eu vendi a geladeira, eu estou vendendo os móveis, eu vendi a poltrona de estimação, qualquer coisa assim. Isso faz com que ele vá perdendo aos poucos essa referência de família? Sim. Sim.
E quando um idoso, né, acho que a gente tem que falar muito sobre finitude também, porque é muito lindo falar sobre o nascimento. E falar sobre a morte ainda é um não estigma gosta, né? muito grande. E a única coisa que a gente sabe na vida, né? Que é vai que a gente... acontecer depois que a gente nasce, é a que um gente dia... vai morrer. Então, assim, por que não falar da finitude, né? De uma forma bonita também. Tem até a Ana Cláudia Arantes, que é uma geriatra de São Paulo, que escreveu um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Ela trabalha com cuidados paliativos, né, no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então ela lida com idosos no leito de morte. Então ela fala dos maiores arrependimentos das pessoas, né? Então se a gente trabalhar a consciência da finitude, a gente consegue não ter essas culpas, né? Culpas, é verdade. Aproveitar mais a vida, as pessoas. Mas é um processo longo, né, Samanta? É um processo para ser, vamos dizer assim, a gente tomar consciência de que isso vai... Tomar consciência não, a gente sabe que vai acontecer, né? A gente faz de conta que não vai e vive como se não fosse, né? Mas até chegar nessa consciência de aproveitar a vida para não ter esses arrependimentos mais tarde, no final, é um processo demorado. Mas aí que se insere a psicologia, né? Porque as pessoas ainda têm o estigma de, eu vou para o psicólogo só quando tiver algum problema. Isso. Né? Então ainda tem muito, não, eu não preciso, eu não tenho nada, eu não estou doente. Né? E não é isso. A psicologia, ela trabalha a prevenção, a promoção de saúde. Né? Então, assim, todo mundo tem conflito, né? Todo mundo tem seus altos e baixos. E aí a gente não está falando só dos idosos, né? A gente está falando de todo mundo. A gente está falando de todo mundo, até mesmo para fazer essa preparação, para chegar na terceira idade com uma outra visão, né? Do mundo, de si, né? Então a psicologia se insere para trabalhar tudo isso, né? Na terceira idade pode ser trabalhada, pode fazer uma preparação para aposentadoria. É verdade, porque a aposentadoria também é um processo meio traumático, né? Quando você deixa de se sentir útil, vamos dizer assim, né? Eu não sirvo mais para nada, daí pode gerar problemas como depressão e outras coisas. Exatamente. Mas sobre isso nós vamos falar no próximo bloco. Tá Eu vou bom. fazer rapidinho o intervalo e a gente vai voltar já para continuar essa conversa. É só um minutinho. Já estamos de volta aqui para continuar nosso papo sobre terceira idade. A gente encerrou falando da aposentadoria. Assim como a gente se prepara para o final, a gente pode se preparar também para o meio, vamos dizer assim, né? Ou quase lá no final. A aposentadoria. Que impacto que tem isso, por exemplo, na vida das pessoas? Homens, mulheres que deixam de repente, saem do mercado de trabalho e se veem, tipo, fora de circulação, só para usar um termo bem popular. Bom, o que acontece? A maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando. Isso. Né? Então, a pessoa que se aposenta tira isso da vida. Ou seja, tira grande parte da vida, né? A sua ocupação. No começo que se aposenta, tá tudo bem, 3, 6 meses, começa a depressão. Porque não teve essa preparação. Né? Às vezes nem financeira e nem emocional. Verdade. Né? Então começa aí um processo de depressão, né? Muitos homens que se aposentam têm um índice alarmante de alcoolismo, né, na aposentadoria. E o que a psicologia pode trabalhar é a preparação para a aposentadoria. Né? Essa pessoa pode se reinventar pós-aposentadoria. Tem muita gente que trabalha uma vida num emprego que não gosta.
e consegue, depois da aposentadoria, se reinventar. Já sem tantos compromissos, né? Exatamente. Do mercado de trabalho, pode fazer essa reinvenção. Mas pode também ter o papel oposto aqui. Vamos pensar num aposentado que, depois de trabalhar tanto, consegue se aposentar, mas a partir de então começa a ser explorado pela família por conta dessa aposentadoria, por conta desse dinheiro. Exatamente. Sabe que a gente tem uma, na psicologia, chamada síndrome vazio, do ninho vazio. Do ninho vazio. Que é quando os filhos saem de casa e os pais ficam sozinhos, tal, né? E começa um processo depressivo pelos filhos saírem. Isso. Hoje a gente tem a inversão, que é a síndrome do ninho cheio. Por isso que eu lembrei disso. Porque os filhos ficam muito mais tempo em casa e se beneficiando dessa parte financeira, né? Dos pais. Essa é uma coisa nova que veio para ficar, porque antes era isso mesmo, todo mundo saía de casa, todo mundo queria morar sozinho, todo mundo queria ser independente, mesmo antes de casar você já estava procurando um ninho, vamos dizer, um ninho novo, mas hoje a gente vê o contrário, né? Ou você fica muito tempo em casa, então você volta para casa. Exatamente. Isso é um fenômeno que veio para ficar? Olha, eu acho que isso vem muito da economia hoje também, né? Sim, sim. Então, voltando até a preparação da aposentadoria, hoje em dia, se você não se prepara, né, financeiramente para a aposentadoria, a tua aposentadoria não acompanha os aumentos. E você vai ter o gasto maior ainda é com saúde, né? Então, o aumento de remédio, o aumento de plano de saúde não vai abarcar com... Você ganha, sei lá, um X. Você não vai se aposentar com esse X. Com X. Por isso as pessoas permanecem em X seus menos empregos. 10, X menos 20, né? E aí esse resultado do X pode não dar para bancar tudo isso. Exatamente. Aí é um fator a mais nesse processo, vamos dizer, de se sentir inútil. Mas quando o ninho está cheio, por exemplo, assim que você falou, o ninho cheio. Essa situação não pode ser amenizada, porque você vai ficar sozinho, você vai ficar fora do mercado, a família já está longe, mas quando você tem de volta esse ninho cheio, isso não pode ser um up nessa situação? Pode ou não pode. Sim, por você estar ainda rodeado, né? Mas às vezes o idoso fica sem saber o seu papel. Eu sou pai, eu sou avô, quem sou eu? Eu estou servindo, né? Passo uma vida e quem sou eu? Eu tenho o meu desejo, as minhas vontades, eu quero ir viajar, eu quero ir namorar, porque o desejo, a libido, não envelhece. Não envelhece, né? É verdade, mas a sociedade cobra um comportamento diferente, a família exige um comportamento diferente, aí vem a opção de contradição, né? É incrível, mesmo quando você já viveu tanto, quando você envelhece, você continua com esses problemas emocionais. E aí, porque a gente pensa assim, o aposentado, ele a partir de agora, ele está livre, ele pode viajar, ele pode aproveitar a vida, é o que a gente sempre diz, aposentado vai aproveitar a vida, mas essa não é uma realidade para nós não, né, Samanta? Não. Não é não. A gente vai continuar com o ninho cheio, cuidando do ninho. Pois é. Eu acho que tudo isso vem do fortalecimento assim, do ego do idoso, de poder assim, dar limite. Dar limite para o filho, dar limite para o neto, dar limite para a sociedade, né? E estar presente no seu papel. E não ser enxergado sempre como um provedor eterno, vamos dizer assim. Um provedor eterno que vai bancar tudo de filho, de neto, essa coisa toda. Mas aí, aí, como você falou, aí o idoso tem que se preparar para isso. Exatamente. Mas o nosso idoso, ele está se preparando? Eu acho que hoje, então, com a psicologia, hoje está muito mais, olha, temos as campanhas de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Né? Nós temos o Outubro Rosa, o Novembro do câncer de próstata, o Janeiro Branco, né, que fala sobre a saúde emocional das pessoas. Então, hoje já temos uma visibilidade grande da psicologia, né? Devia ser acesso para todos, né? É verdade. Porque todo mundo cuida do corpo, mas a gente tem que cuidar da mente. A mente comanda o corpo. Se a mente não estiver boa, não adianta o corpo estar bonito, porque não vai funcionar, né? Até mesmo para aderir a um tratamento, né?
Então, uma pessoa que está lá fazendo um tratamento de hemodiálise, que tem que fazer 3 vezes por semana, depende da máquina, ela precisa aceitar o tratamento. Ela precisa aceitar que ela está dependente naquele momento dessa máquina, por exemplo. Ok. De novo eu vou fazer um rápido intervalinho aqui, a gente vai voltar para continuar a nossa conversa, só um minutinho. Já estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa aqui com essa psicóloga sobre, não problemas não, sobre questões da terceira idade. Nós não estamos falando de problema não. E por falar nisso, foi o livro dela que foi lançado agora recentemente, que foi lançado também aqui em São Luís, é Um Olhar da Psicologia para a Terceira Idade. Aí aqui a gente pode dizer que tem todas essas coisas que a gente está conversando. Isso, e muito mais. E muito mais, com toda certeza, né? Esse projeto, eu chamei psicólogos do Brasil todo, né, especialistas em cada área, em cada demanda. Então, nós temos psicólogos do Barra d'Or, do Rio de Janeiro, que falam sobre cuidados paliativos. Então, pessoas que têm a experiência de fato, falando com uma linguagem acessível, né? Porque esse livro é para o familiar, é para o cuidador, é para o próprio idoso, né? Então é uma linguagem, é a psicologia de forma acessível. Isso é bom, né? Porque quando a gente fala psicologia, psicólogo, a gente pensa, isso não é uma coisa muito acessível, isso é para gente rica. Não dá para o idoso pobre, vamos dizer assim, ter acesso a esse tipo de assistência, assistência emocional. Mas não é bem assim não, né? Não, hoje também em vários postos, né, já tem grupos de terceira idade, né, até a gente teve recentemente o Coral, né, que fez a abertura do lançamento do livro, o Coral do Aqui a gente tem muitos, Sesc. aqui a gente tem muitos grupos de terceira idade e grupos ativos. Super, e é importante, né, faz parte... Sim, esses grupos são importantes, né? Ele pertencer a um grupo, né, isso a gente vê ali desde a adolescência, né, como é importante o fortalecimento grupal, e na terceira idade não seria diferente, né? Mas ao longo da vida, Samantha, a gente não vai perdendo esses pertencimentos a grupo? Por exemplo, lá na adolescência a gente fazia parte daquele grupinho, aí ao longo do tempo a gente vai criando outros e outros e outros, a gente não pode chegar lá na terceira idade sem grupo nenhum? Sim, e o que costuma acontecer, né? Então, muito mais pelo isolamento, né? Pela solidão, por perdas, por lutos, né? Mas, assim, a família é o suporte ainda. Às vezes até um vizinho, ele pode ter um olhar, olha, meu vizinho está muito sozinho, quem sabe, vamos para tal grupo, chama para tomar um café. Isso tudo que é importante, né? Às vezes não só um grupo, mas pertencimento ali na rua onde ele mora, na comunidade. Né? Nesses casos, a importância dos amigos, dessa relação de amizade que você vai criando, ela às vezes funciona até mais do que a da família, não é? Exatamente. São os amigos do coração. Amigos do coração, que a gente, a família que o coração escolheu, né? Mas eu vejo assim, a importância dos amigos ao longo dos anos, principalmente depois do ninho vazio, vamos dizer assim, né? Quando o ninho não volta a ficar cheio. Quando o ninho não volta a ficar cheio. Mas a importância dos amigos, dessa relação, eu acho fundamental, né? Para manter essa saúde. Sim. Essa saúde emocional, no caso, que eu estou falando. Por isso a participação desses grupos, né? Então tem grupos de artesanato, tem grupos de dança, esse coral. Tem muita coisa, assim, hoje, né? As mulheres muito mais do que os homens ativas. Mulheres são mais ativas. A gente tem muito mais mulheres da terceira idade, né? E o índice também vai crescer com mulheres, muito mais do que homens. Aí quando você falou grupo de dança, grupo de que tem, aí a gente já está falando num idoso bem ativo. Sim. Aí às vezes você pode até estranhar, mas grupo de dança para idoso? Grupo de viagem para idoso, para quê? É porque essa mudança de perfil busca essas novas alternativas, né? Sim, e hoje todas as empresas elas já estão se adaptando a essa nova realidade. Hoje, quem mais viaja são os idosos, é a terceira idade. Né? Então, assim,
são novos pacotes adaptados, né? Hoje tem os residenciais que estão se formando, os residenciais já preparados para essa terceira idade ativa, né? Que não é a geriatria, mas são residenciais com todo o aparato para a terceira idade que está cognitivamente ativa. E isso faz parte daquilo que a gente falou lá no começo, a preparação da sociedade para receber esses idosos que querem uma maior qualidade de vida. É, exatamente isso. Então, a gente tá caminhando certo? Se Deus quiser. Acho que sim, acho que todo o preparo, né? Acho que é importante falar. É importante dar voz a esse novo idoso, né? Então a gente teve recentemente essa mudança na placa, né? Então é muito significativo isso. Que ele já consegue se enxergar, vamos dizer, na placa, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha de botar o carro lá para... Eu estou parecendo com esse velhinho aí. Mas você sabe que meus pacientes, assim, né? Eles têm muita dificuldade de se reconhecer ainda na internet, né? Porque ou você é o idoso que está lá demenciado, né? Nas fotos, um idoso bem idoso, ou senão você tem que ser aquele vovô ativo que pula de asa delta. Então é o 8 ou 80. Dois pontos diferentes, né? E ele não tem ainda o reconhecimento do... Quando ele está no meio, normal, né? Isso, quando ele está no meio da coisa, né? Uhum. Você não está nem naquela de eu tô velho, nem naquela eu sou garotão. Ou vovô garotão, vamos dizer assim. É o que é vendido ainda, né? Que é vendido, né? Mas para esse idoso, vamos dizer, o idoso normal, né? É feio dizer isso, mas vamos dizer, o idoso normal mesmo, que faz as coisas do homem comum, da mulher comum. Esse idoso, ele já tem essa alternativa, vamos dizer assim, de divertimento, de coisas fora de casa, ele já consegue ter? Já, eu acho que tudo está se adaptando, né? Até as academias hoje, elas têm personal trainer, tem já outros tipos de exercício para esse novo idoso. Novo idoso não, né? É o idoso, mas é que não se tinha esse olhar. Com um novo olhar, é o olhar que é novo, né? É o olhar que é novo. Para essas necessidades diferenciadas. Porque hoje você já vê muito idoso na academia, não é esse vovô garotão que a gente falou, né? Não. A gente fala do idoso normal, que está ali buscando saúde, que não está porque está velho, não. Ele está porque ele quer se manter daquele jeito. É que antes o social excluía, né? Então, tanto é que os asilos eram sempre no canto da cidade, assim, né? Sempre muito mais escondido. Hoje não, hoje já são casas de convivência, chama muito casas de convivência, convivência, né? Asilo, geriatria e LPI, que é a Instituição de Longa Permanência, são várias nomeações. Mas o idoso pode querer ir para uma instituição dessa, deliberadamente? Tipo, não quero mais conviver com minha família, não está dando certo, eu quero ter um espaço diferente. Pode? Tem instituições bem bacanas que abarca tudo isso. O idoso vai lá, eles fazem passeios, né, durante o dia, tem grupo de música, de convivência, né, é bem bacana. Tem Acho que eu quero ficar mais idosa assim. E com todo esse respaldo médico, né? Alimentar, tudo isso. Seguindo esse novo olhar, vamos dizer assim, não é seguindo o novo olhar, continua a vida, né? Exatamente. Do jeito que ela sempre foi vivida, né? Agora talvez com mais tempo, com mais espaço para fazer tudo. Pois é, eu acho que a pessoa ela tem que se permitir. Isso. Né? Isso. Permitir ser feliz, permitir viver. Olha, a nossa conversa está chegando ao fim, mas ficou tanto ponto de fora que a gente podia passar aqui uma manhã inteira. Não falamos sobre a sexualidade na terceira idade, que é muito importante. Mas eu acho que a gente tendo esse novo olhar, de repente a gente pode abarcar todas essas nuances do envelhecimento. Porque não tem jeito, a gente vai envelhecer, né? Pois é a única certeza, né? A não ser que a gente morra novo, ninguém quer, né? Então, envelhecer é a única alternativa possível para quem não quiser morrer antes. Quem não quiser, não, porque morte não é questão de querer ou não. Mas ele fala assim, ou você morre novo ou você fica velho. Então, se a gente se preparar, fica bem mais fácil, né? Com certeza. E então aí, os psicólogos podem ajudar nesse saúde processo. Emocional, né? É bom ter um suporte emocional para aguentar esses trancos da vida, né? Exatamente. E
A velhice não precisa ser um tranco, não, mas precisa ser bem cuidada. Se você tiver um apoio emocional, psicólogo, a família, os amigos, futuros colegas de trabalho, quem sabe uma profissão diferente, fica bem mais fácil aguentar tudo isso. E aí vai ser um processo normal, como foi a infância, adolescência, maturidade, né? Toda fase da vida tem seus desafios. Claro, né? claro. Então não seria diferente na terceira idade. Pronto. Simples assim. Ela só faz tudo parecer muito simples, né? Samantha Zittart, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a receptividade da ilha. Muito obrigada. Muito bom voltar. Volte sempre, volte sempre. Não passa tanto tempo longe assim, né? Volte sempre. Bom dia para você. Igualmente, bom dia a todos. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso aqui vai ficar à sua disposição no nosso site. Acesse a hora que você quiser para você ver ou rever. Nosso site é esse que está aqui embaixo, você está lendo na l.ma.leg.br e você vai ter tudo que a gente já discutiu aqui à sua disposição, inclusive nas nossas páginas nas redes sociais. Mas todos os dias eu vou te esperar aqui às 8h30 da manhã. Tchau!